Bom, boa tarde a todos. Então, essa apresentação, o que nós preparamos foi que a gente produziu nesses 2 anos, né, trabalhos relacionados com o Instituto. E a temática ficou implantes em gradiente funcional, aplicações, projetos, materiais e ensaios. Mais ou menos, é uma passagem rápida, um overview do que a gente fez, o que nós estamos fazendo, e depois alguns trabalhos relacionados com a área de saúde, que a gente tem feito também, e toda essa infraestrutura, essa temática nos tem aproximado. Por favor. Bom, primeiro aí, uma modificação nesses 2 anos, então a gente teve que abrir mão de alguns acessórios, porque foi, obrigatoriamente teve que ser incorporado, que era um acessório à parte. Agora eles não vendem mais como acessório, apenas incorporado na aquisição da máquina, que é a torção do cilindro. Bom, ela faz fadiga, é a grande vantagem dessa máquina, ela é hidráulica, então possibilita a gente fazer um ensaio cíclico, né? Por favor. Aqui, como o nosso laboratório de tribologia e compósito, essa máquina permite, a MTS já vende, e também no nosso grupo de trabalho a gente tem estudado dispositivos para simular, por exemplo, um andar no joelho ou do implante de quadril. Então é possível a gente fazer essa simulação nesse equipamento. Essa tem tudo a ver com o nosso laboratório de tribologia e compósitos. Bom, dos nossos trabalhos, o nosso principal trabalho, o nosso primeiro trabalho foi scaffold de alumina, e o objetivo desse trabalho é, quando tentamos trabalhar com scaffolds de hidroxapatita, essa hidroxapatita importada para uso médico, tinha uma resistência muito baixa à compressão, 0,28 megapascal, e alumina, na mesma porosidade, na mesma morfologia, nós conseguimos 52,27. Quando nós passamos a impregnar a alumina com hidroxapatita e biovidro, nós conseguimos manter a bioatividade e melhorar a característica mecânica. Foi ensaiado, a gente acabamos fazendo 98 experimentos em vivo, né? E em 28 dias nós conseguimos ver uma formação óssea na porosidade da alumina, que ensaiamos por diversos métodos, né? Histologia, a primeira, por MEV, né? Por histologia. Então dá para ver que ficou bem consolidada, bem aderida na superfície da alumina. Aqui um pouco destacado pelo serviço de polimento. Essas lâminas tinham na casa de 5 a 8 microns. Por EDX, nós pudemos, além de garantir que era massa óssea, ainda falar a espessura que a gente conseguimos obter com o tempo de experimentação, esse line scan, e pela quantidade de cálcio. Com esse equipamento que está com o professor Silvio do Alibe, nós também fizemos a radiografia e, comparando com o controle, a gente pôde ver a óssea integração. Então, nós analisamos histologia, EDX, MEV, radiografia e densitometria óptica, densitometria óssea, desculpa, não trouxe essas imagens. Bom, aí surge uma pergunta: o que faremos com a alumina porosa, tanto que ela não tem uma resistência mecânica suficiente para suportar um carregamento, por exemplo, de andar? O que nós podemos fazer para aproveitar essa bioatividade dela, a propriedade mecânica dela, que não é tão fraca, e começaram a surgir algumas ideias. E uma delas, que nós investimos bastante, foi em ter o núcleo denso e uma camada externa porosa, porque nós também verificamos que em 28 dias nós ocupávamos totalmente 0,5 milímetro de espessura. Então, se tivéssemos uma peça com 0,5 milímetro de espessura porosa e impregnada com hidroxapatita e biovidro, nós poderíamos ocupar rapidamente esse espaço e deixar todo o esforço mecânico para a região densa. Então começaram a surgir propostas de produtos, né? A primeira seria, esse desenho até nós trouxemos a primeira vez, seria talvez um pino dentário com uma camada externa porosa para que fosse ósseo integrável. E desenvolver uma técnica de manufatura,
uma maquininha para isso. Agora temos um banco mais sofisticado, com espinho aerostático. Se pode dar 2 cliques nesse círculo aqui? Não, no círculozinho. Bom, é só para mostrar essa máquina que a gente fez. É um trabalho com... eu trouxe só esse filme porque é um aluno que foi financiado com bolsa também do Instituto. Então esse é um pino prensado isostático. Ele está sendo usinado externamente. Essa máquina ela fazia um barulho muito... E depois a gente fez uma inovação nela. Ela está no estado a verde, então é muito difícil fabricar cerâmica tão pequena no estado a verde. Então é só possível fazer por esse processo de retificação e o pino à mão. Bom, o que nós conseguimos com essa rota de manufatura é fazer com que essa camada fosse porosa e a parte interna densa. Dá para ver bem nessa imagem aqui pós-usinagem, né? Isso foi coprensado, então não existe uma camada porosa e uma camada densa. Existe uma migração progressiva do denso para o poroso, não tem perigo de lascamento, que é comum nos métodos plasma spray e outras posições. Nessa porosidade, então, vem a ideia de que a gente coloque materiais bioativos, entre o que nós testamos, biovídeo e hidroxiapatita, e tentar fazer um conceito, uma ideia que a gente possa integrar um pino super simples, né? E outras ideias a gente tem colocados, por exemplo, implantes de quadril e joelho. É um trabalho que ainda não foi experimentado, mas está dentro da nossa pauta futura. Bom, essa é a máquina que nós montamos. Acho que não precisa. Ela tem um espinho aerostático e esse espinho aerostático tirou muito daquela vibração e uma capacidade de remoção de 10 litros por minuto e sem introduzir defeitos críticos. Que nós também começamos a ter a seguinte ideia: são os defeitos superficiais da cerâmica que governam a propriedade dela. Se uma camada porosa, então nós já estamos fazendo uma peça com uma densidade de defeitos superficiais muito grande. Bom, na usinagem também se introduz muitos defeitos, então nós conseguimos tirar muito do defeito trabalhando com essa máquina que tem um espinho aerostático que nós acabamos importando da Inglaterra. E essa máquina, nós fizemos inicialmente esse projeto e ela vai ser transferida para esse banco que está sendo finalizado, né? Bom, nesse trabalho de cerâmica porosa, nesse período, nessa vigência de 2 anos, foi fechado um trabalho de doutorado, um mestrado, 2 periódicos, está submetido, preparação, 14 congressos e 2 patentes. Por favor. Bom, também recebi uma aluna que ela tem estudado a extração, a obtenção de hidroxiapatita a partir do osso bovino. Então nós começamos a estudar o processamento, porque se conseguíssemos fazer um pino de alta resistência mecânica com hidroxiapatita, sem ser aquela que a gente acaba importando a 600 e tantos reais, 25 gramas, a gente poderia pensar numa escala maior de produção. Ela teve essa hidroxiapatita, conseguiu a aprovação da Anvisa, e pelo processo convencional, utilizando um moinho de vibratório, nós conseguimos abaixar o tamanho médio dela para 0,42 micrômetros. E pelo processo convencional, conseguimos 61,9 megapascal de resistência à flexão. Processando isso para uma rota alcoólica, trabalhando bem a defloculação e abaixando um pouco mais o tamanho, conseguimos 100,4. O valor máximo de literatura em torno de 200 megapascal. Nesse momento a gente está experimentando uma moagem mais fina, uma fração nanométrica um pouco maior, via moinho, e com uma maior pressão a gente está na expectativa pelo menos de 150 megapascal. Aí surge a ideia: se a gente conseguir realmente uma hidroxiapatita e ela é translúcida via rota alcoólica, ela é translúcida, e a gente ficou impressionado com o resultado, porque realmente parece um dente, né? Se conseguirmos realmente esse pino com 200 megapascal, poderíamos tentar fazer um implante de dente. E numa pergunta com
professores da Unesp, da odontologia, eu perguntei a ela, o dente não tem, na casa de 200 megapascal, um pino de zircônia tem 1.400 megapascal de resistência à fricção. Por que o pino de dente, por exemplo, depois de tratado o canal, não quebra e o pino de zircônia quebra por flexão? Então a resposta que ela deu é que existe uma camada entre o pino e o osso, uma camada fibrosa. Então fica essa busca. Então existe ali uma camada que dá essa compatibilidade. Então não adianta a gente também melhorar muito o material se a gente não pensar nisso. Então essa interação com outras áreas do conhecimento parece ser indispensável para o sucesso. Mas pelo menos em termos de hidroxapatita, a gente está dando um passo importante. É uma hidroxapatita muito barata, tirada do fêmur bovino, ceramizada, e que tem dado propriedades idênticas ao que a gente tem a importação a custos absurdos. Né? Por favor. Bom, outros trabalhos na linha de polímeros, então nós conceituamos também essa porosidade da mesma maneira, e em alguns casos a gente tem aplicado fibra de carbono para aumentar a rigidez. E o polímero que a gente elegeu de primeira mão foi o acrílico. Por favor. Então, uma rota de fabricação que mimetiza bem as trabéculas ósseas. Por favor, André. Aqui, cultura celular in vitro, mostrando que tem realmente aderência. Aí sai hidroxiapatita, esse acrílico poroso com hidroxiapatita, micro impregnada. Aqui análise de histologia, mostrando a formação de osso, assim como a gente obteve na matriz de alumina. E nesse trabalho, tivemos um doutoramento fechado, um em andamento, 2 periódicos, 14 congressos e 3 aplicações em humanos. Foi uma cranioplastia, uma bucomaxilo e... como que é essa que chama? Arco orbital inferior. E 2 patentes nesse trabalho. Esse trabalho, nós temos continuado ele. Esse aqui é só um kit de imagens para mostrar como a gente manufatura. Aqui são pequenas peças que a gente estava obtendo para aumentar o alvéolo por uma pesquisadora da USP de São Paulo. Então a gente faz aqui os elementos metálicos, o molde em silicone e processamos. Aqui uma imagem MEV mostrando a porosidade. Uma foto aqui mostrando... Essa é uma foto de MEV, por favor. Mostrando a porosidade e a aplicação no alvéolo. Por favor, André. Bom, a continuidade desse trabalho com acrílico, porque nós percebemos o seguinte: o acrílico poroso com hidroxiapatita, ele perde muita propriedade mecânica e ele cai de 100, na casa de 105 megapascal de resistência à compressão para a casa de 18 megapascal quando impregnado com hidroxiapatita. Então, dos objetivos nossos era aumentar a propriedade mecânica. Então, nós começamos a introduzir microfibra de biovidro. Por favor, André. E fizemos um jogo de experimentos, acho que pode passar. Qual que seria a ideia? Se a gente melhorasse muito, se conseguíssemos melhorar bastante a propriedade mecânica, talvez nós pudéssemos fazer, seccionar, aprovamos esse trabalho no comitê de ética, seccionar o fêmur do ratinho, colocar um implante que pudesse unir. Se tivermos sucesso nesse experimento, começa-se a imaginar que a gente possa substituir parte integral de um tecido ósseo. Então nós estamos, essa parte aqui que a gente está idealizando pode ser reforçada com fibra de carbono, e a gente tem trabalhos em fazer isso via filament wind, para que tenha bastante rigidez de flexão. Aqui são os experimentos. Eu estou mostrando esses experimentos, todos os corpos estão prontos, justamente aguardando a chegada da máquina, né? Então nós vamos ensaiar módulo elástico, principalmente, porque a gente sempre tem essa preocupação em compatibilizar o módulo elástico com o do tecido. Então aqui estão os corpos, as barras e os cilindros para compressão e flexão. Por favor, André. Aqui já ele é pronto para ser implantado nos ratinhos. Aqui ele poroso com hidroxiapatita, simplesmente repetindo o que a aluna Thaís já havia feito. E aqui com microfibra de biovidro. Quer dizer, a ideia desse ensaio experimental, por favor, André, mais uma. Mais uma.
é que a gente pudesse modelar, por exemplo, eu tenho módulo elástico do acrílico, tenho módulo elástico da microfibra de vidro, quanto eu preciso colocar de microfibra de vidro para que eu tenha um módulo elástico de tecido ósseo que está sendo substituído. Então essa máquina que a gente vai ter à mão vai justamente nos dar para nós qual que é esse valor de N. Então as peças já estão todas prontas, chegando agora em dezembro, em janeiro a gente começa a finalizar esse trabalho. Nesse trabalho tem um doutorado em andamento e um trabalho em congresso. Um outro trabalho também bastante interessante que a gente fez nessa mesma linha de raciocínio, a convite, né, de uma professora da UFSCar, foi uma substituição de cartilagem. Então, na mesma linha de raciocínio, nós imaginamos, se fizéssemos uma peça, um cilindro, que a parte inferior fosse porosa, com microfibra de biovidro, para ósseo-integração na região osteocondral, e que a superfície superior fosse tribológica e com propriedades muito parecidas com a cartilagem, provavelmente de atrito e módulo elástico, a gente poderia recuperar algum defeito ósseo de cartilagem. Então foi proposto esse conceito e fizemos cirurgias em coelhos. Essa era a ideia, então, a gente vai aprofundar esse implante até a região óssea calcificada. Aqui vai ter a fixação mecânica e a superfície tribológica fica livre para poder trabalhar os movimentos. Experimentos com 15 dias em coelhos, com 30 dias e com 90 dias. E nós conseguimos constatar aqui uma recuperação da cartilagem. Isso foi feito na bioengenharia e foi confirmado com análise histológica. E esse resultado foi muito promissor, porque a cartilagem é de muito difícil regeneração e nesse conjunto de materiais ela conseguiu se recuperar. Aqui está a análise histológica, né, que foi verificado o tecido fibrocartilaginoso com condrócito, que sinalizou realmente a recuperação dessa cartilagem. Aqui o preenchimento dos poros na região osteocondral, né, o osso, né, sendo neoformado e essa trabécula, depois de, por favor, André, depois de sacrifício, depois de 30 dias, já quase totalmente ocupado por tecido ósseo à porosidade. Bom, nesse trabalho, uma orientação de doutorado, um periódico submetido, já voltou, já fizemos a recuperação dele, enviamos novamente, e 2 congressos. Membranas, que também é um outro parceiro nosso, a gente também trabalhou com gradiente funcional. A ideia da membrana, nesse caso, era separar a bactéria em alguns casos, em outros casos, fazer separação água-óleo ou separação de algumas proteínas, por exemplo, do açaí. A gente trabalhou com várias porosidades. Por favor. E essa membrana, a parte membrana de zircônia e alumina, então o suporte de alumina, a membrana de zircônia, o suporte de zircônia, a membrana de alumina, isso relacionado com a energia superficial em função do que a gente quer tirar da suspensão. Se quer tirar água, se quer tirar óleo, então é possível fazer jogo com a espessura da membrana e o tamanho da porosidade. Então aqui a porosidade na casa de 0,1 micrômetros e aqui a parte maior de alumina com meio micrômetro. Esse trabalho nos gerou uma parceria muito interessante com a Índia. E essas peças nós submetemos para a Índia, discos desse tipo, porque eles trabalham com disco, não com tubos, justamente para o tratamento da vinhaça. De 30 litros de vinhaça, meio litro é água e praticamente 29 é água. Meio litro é álcool e 29 é água. Essa vinhaça depositada no solo, ela esteriliza o solo, então se a gente conseguir se concentrar, e o método que o pessoal tem feito hoje é por evaporação, que custa muito caro. A membrana é uma solução incrível, né? Bom, associado com esse trabalho, não é exatamente referente ao título, mas a gente tem feito uso de todo o nosso grupo, foi, junto com o Hospital de Ribeirão Preto, fazer uma nova proposta de desenho, por exemplo, do aro da cadeira de rodas. Então, o projeto atual da cadeira de rodas tem 70 anos, e a gente viu, há 70 anos atrás, o volante do carro ser um aro também redondo, ou de madeira ou de aço, e evoluiu tremendamente, ou qualquer empunhadeira de máquina, e a cadeira de roda continuou com aquele aro redondo. Então nós fizemos um trabalho com conceitos ergonômicos, mudar a forma de segurar o aro.
prototipamos, fizemos um projeto em CAD, prototipamos, instalamos em cadeira de rodas. Por favor, André. E depois, recentemente, na Unesp de Bauru, nós testamos que esse aro realmente ele joga as tensões. No aro convencional, ele está em ossos estreitos da ponta da mão. A gente conseguiu, com esse projeto, foi conseguido transferir para toda a pressão para ossos mais proeminentes. Então, o cansaço, a dor do usuário, segundo ensaios com usuários em Ribeirão Preto e depois com luva experimentada, nós conseguimos ver um grande benefício. Esse trabalho a gente tem, por favor, André. Nós temos levado para os alunos da graduação e tem várias propostas interessantes. A gente tem 8 grupos, 8 alunos fazendo propostas. Por exemplo, cadeira de roda que levanta, que a pessoa tem acesso, cadeira de roda servo assistida, por exemplo, com uma direção hidráulica. E eu tenho um aluno, o Fausto, inclusive agora está na Irlanda, justamente falando sobre esse trabalho, tem dado um resultado incrível para o nosso grupo. Bom, eu sou coorientador do Fausto, a orientadora é professora de Ribeirão Preto. Nós temos 2 periódicos já aceitos para publicação, 5 trabalhos em congressos. Um outro trabalho interessante, esse trabalho em pescoço de cisne, né, deformidade de pescoço de cisne. A ideia, já existe um anel que corrige, né, não que corrige, mas pelo menos tira a tensão do dedo, alivia muito a dor. E fizemos um trabalho em CAD, foi prototipado pelo CTI, né, gratuitamente, e a gente experimentou, fizemos uma liga cromoníquel e experimentamos com sucesso. A vantagem desse trabalho é que ele é articulado, esse anel. E sendo articulado, ele acompanha a mão, por exemplo, no dirigir, que era uma das reclamações, que ele ficava exposto e machucava, né? Esse trabalho foi, 2 congressos, a Maísa ficou grávida e ela não escreveu o artigo ainda, e uma patente que saiu o PI dela há 2 dias atrás. Esse anel foi enviado para os Estados Unidos e tem uma empresa analisando o contrato da patente. Mandamos uma amostra para os Estados Unidos. Bom, o resumo desse trabalho, então, correlacionado com o Instituto, foi 5 doutorados fechados, 4 em andamento. Eu tenho doutorados em andamento, fechados 1 em andamento. Eu errei aqui o número de periódicos. Acho que são 8, né? 1 periódico submetido, 1 em preparação, 24 congressos e 5 patentes já com PEI, nesse período de 2 anos. Projetos futuros, com a máquina, com essa característica tribológica, nós voltamos um antigo trabalho que era implante de quadril. Então, colocamos isso nos nossos temas de projeto e já está nascendo os primeiros projetos, conceitos de uma máquina para usinar esfera. A usinagem de esfera está sendo muito estudada no mundo, mas sendo estudada para aplicações em mancais de rolamento. O principal evolução de mancais de rolamentos hoje é a esfera de cerâmica. Então nós estamos também nessa mesma sintonia, objetivando um mancal para implante de quadril. Ele vai ter um desenho totalmente diferente, incorporando na parte de contato ósseo a questão da gradiente funcional. Outros projetos associados a essa máquina, essa prensa isostática de 2 vasos, porque os nossos pinos de dente são muito pequenos, as esferas são grandes, então a gente está fazendo uma máquina com 2 vasos, a gente pode operar simultaneamente ou separadamente, também desenvolvida com um grupo de alunos. Essa aqui ainda está com 2 vasos iguais, mas são 2 vasos diferentes. Como nós temos uma máquina 4 eixos, também recebemos de usinagem, nós estamos estudando a usinagem de peças, freeform, né? Nós consideramos que a usinagem de cerâmica é uma espécie de prototipagem. A vantagem da prototipagem da cerâmica, a verde, é que nós conseguimos a obtenção máxima de propriedade mecânica. Então hoje nós temos usinado alumínio com 400 megapascal a flexão sem grandes dificuldades, coisa praticamente impossível de obter em barrinhas. Então a gente está, além de fazer usinagem cerâmica, fazendo usinagem de polímeros nesse equipamento. Essa aqui também é um projeto também de usinagem, né? 7 eixos, é um projeto que a gente faz com alunos.
mas ainda é um projeto que está sendo desenvolvido. Uma mini injetora de cerâmica, a gente sempre teve já tem um projeto desse feito no passado, que de baixa pressão, não tivemos resultados tão bons. Agora nós estamos tentando finalizar um projeto de uma injetora de alta pressão para fazer parafusos, peças não de tão solicitação mecânica, mas que tenha que ser de cerâmica e de formato complexo. Bom, finalizando a apresentação, esse foi mais ou menos dentro do espírito do Instituto, os trabalhos que a gente desenvolveu. Nós tivemos a participação extremamente importante aqui do próprio Instituto, da Bioengenharia de São Carlos, que a gente consegue fazer os ensaios em vivo. O CTI, que sempre tem toda vez que a gente precisa de prototipagem, nós temos 2 máquinas, mas quando o trabalho tem que ser feito com um polímero um pouco mais nobre, tipo nylon, a gente recorre a eles. A Unifesp, que tem cedido o raio-x, que é fruto desse projeto do Instituto. O IPEM, que tem feito a esterilização das nossas amostras, sempre também gratuitamente, e os outros parceiros financiadores. Além do Instituto, a gente tem recebido apoio. É isso aí, muito bom.